Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui toda maquiada, porque o que que acontece? Não é porque eu, estou com vergonha de aparecer sem maquiagem, é que eu comprei uma câmera nova, só que essa câmera, ela está me deixando na mão. Quer dizer, não é uma câmera tão nova, eu já tô comprando ela usada do usada. A pessoa comprou usada, eu comprei usada do usada, entendeu? E aí, ela tá dando problema na bateria, então eu gravo 30 segundos do vídeo, já tá aparecendo que tá acabando mesmo eu deixando a bateria carregar pra cacete, e eu tô chateada com isso. Eu vou resolver em breve. Ela, grava bem melhor do que essa câmera, modesta parte. Essa câmera aí, a minha velha de guerra, não me abandona. Eu estou cursando cinema e audiovisual, e cinema é uma coisa que eu sou apaixonada. Resolvi começar a falar sobre. Não vão ficar mal acostumados, me prometam que eu não vou aparecer maquiada aqui sempre. Peraí, ai caralho. Não foi nada da câmera, não foi o... Solta a vinheta, se não é que eu já soltei. Vou começar por um dos filmes mais icônicos de todos os tempos, eu diria. E mais enigmático também. Tô aqui pra falar de 2001, Uma Odisseia no Espaço. E ele foi relevante para várias outras obras que viriam a seguir, principalmente de ficção científica, mas também Toy Story, Barbie, um time show de bola. Eu assisti 2001 4 vezes. Nas 2 primeiras não contam, porque meio que eu dormi. Na terceira, né, no caso, eu fiquei escrevendo enquanto eu assistia. E na 4ª eu realmente, de fato, assisti. Vamos tentar entender esse filme. E é bem maluco, beleza. O filme começa com os Moonwatcher, assistidores da Lua? Algo assim. Na verdade, o filme começa com 3 minutos de tela preta completamente. Pensei que tava dando algum problema no streaming, mas é só o Kubrick trollando a gente. Começa, né, com essa galera aí que seria como se fosse um ancestral do ser humano. Algo como um primata que eventualmente vai se tornar o ser humano. Mostra eles lá na tribo lutando pela sobrevivência. E num certo dia, eles acordam e simplesmente se deparam com algo totalmente destoante. Nem sei se existe essa palavra daquele ambiente. Um paralelepípedo ou um quadrado, sei lá. Um retângulo gigante preto diante dele. E meio que ficaram assim, que porra é essa? Ficaram assustados, né? Encantados e hipnotizados com aquilo. Resolvem encostar. E a partir daquele momento, a chegada do monolito, né? Essa coisa da evolução do ser humano, da humanidade. E aí ele começa a andar mais ereto, com uma postura com certeza melhor do que a minha, começa a usar as ferramentas, começam a caçar. E tem a cena clássica, né, do monolito assim e o sol aparecendo. E é justamente uma alusão a iluminar diante daquele cenário de escuridão, porque até quando a gente fala sobre a história, a gente usa o iluminismo ou a Idade Média. A Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, porque houve muitos momentos onde a humanidade passou poucas e boas, com vários assuntos, de certa forma, com um olhar ignorante. E aí o iluminismo, né, que vem muito depois, vem como uma outra visão mais racional, e fala sobre ciência, enfim. E aí eu disse, né, que caralhos é o monolito? O monolito é mais como se fosse uma tecnologia tão avançada, uma tecnologia alienígena, que é como se a gente hoje em dia estivesse dando um celular pra galera da Idade da Pedra, entendeu? Eles vão olhar e vão ficar tipo, uga, uga, que porra é essa? É como se fosse um empurrão pra gente começar a evoluir. Também mostra muito como se fosse a seleção natural, né? Características dos mais fracos vão sendo eliminadas ao longo do tempo. Aí temos a top 1 melhores transições do cinema, que é quando o macaco joga o osso pra cima, aí o osso gira e vira uma nave. Todo mundo fala sobre essa transição, gente, mas quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei meio que tipo, tá, o que tá acontecendo? Aí meia hora, né, de orquestra com naves dançando e... Mas eu não vou florear aqui, não. Eu acho bem chato esse tempo que você fica só olhando cenários bonitos e tenho que tirar o chapéu. Cadê meu chapéu? Não tem chapéu aqui. Só se for esse chapéu aqui. Tenho que tirar meu chapéu pro Kubrick, porque os efeitos visuais desse filme... Gente, esse filme é de 68. Fodásticos. São de tirar o chapéu, são impressionantes até pros filmes de hoje em dia. E hoje em dia tem gente fazendo CGI porco, desgosto de assistir.
Corta pra 2001, eles descobrem um monolito na Lua. E descobre-se que esse monolito se trata de um monolito de 4 milhões de anos atrás. Bem antes dos Moonwatchers. Como se os aliens tivessem posto aquele para observar a humanidade e orientar o seu progresso. Vendo que a gente estava muito uga-uga pro gosto dele. Bom, é dito durante um diálogo que a Terra estava passando por poucas e boas, epidemias, fome, guerra. Não muito diferente de hoje em dia, né? E ir em busca do monolito seria uma maneira de tentar mitigar esses problemas e trazer um certo avanço tecnológico. Então, vão até a Lua, meia hora deles descendo aquela rampa, e aí, quando eles vão encostar no monolito, o monolito que tá na Lua emite um sinal para o outro que tá lá em Júpiter, e faz um barulho ensurdecedor que deixa todo mundo ali atordoado. E aí, corta para 18 meses depois, eles indo fazer, não essa tripulação em específico, mas outra indo fazer essa expedição para Júpiter. Estão a bordo os 2 astronautas, né, responsáveis por questões astronáuticas, eu não vou saber dizer exatamente, mas eles estão lá no comando da nave, eles ficam dando entrevista, enfim. E tem os cientistas que estão em hibernação e, na teoria, eles vão acordar somente quando chegarem lá em Júpiter. E aí também eu esqueci do carinha aqui, que é o principal causador de caos, que é o Wall, o computador Wall 9000. Referência ao Wall-E, na verdade o Wall-E referências, né? Na teoria ele não pode errar, só que na prática é muito diferente, porque ele é o único que sabe o motivo, né, daquela missão. Como o Wall não sabe mentir, eles começam a perceber que ele estava se equivocando, que quando questionado, sei lá, os astronautas eles fazem uma pergunta mais incisiva, ele fica desconcertado e aí ele inventa informações, ele inventa uma pane no sistema. Porque a inteligência artificial não tem emoções, não tem essas nuances. Então, ele começa a pirar na batatinha e entrar em paranoia. E aí percebem que talvez, naquele momento, fosse melhor desligá-lo, né? Pra seguir a viagem, somente eles e, enfim, esses 2 são burros. Ou o Wall, que é muito inteligente, eu acho que é a primeira opção. E aí eles vão num lugar isolado pra conversar e tal. Desligam todos os sistemas pro Wall não conseguir ouvir, mas o Wall consegue ler lábios. Já avisei que vai dar merda isso. E ele consegue entender que os 2 estão planejando desligá-lo. Ou seja, ele arma um plano maquiavélico pra que geral vá de arrasta. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. A inteligência artificial tá começando a se voltar contra aquele pessoal, entendeu? Contra a humanidade. Porque ele, obviamente, não queria falecer. Então, ele, como eu disse, inventa uma falha no sistema, faz um dos astronautas ir pra fora da espaçonave pra consertar, e aí desliga o oxigênio dele e faz ele voar espaço adentro. O outro que a gente descobre que se chama David tenta resgatá-lo, só que não dá muito certo. Nesse meio tempo que o David vai resgatar o outro astronauta que já tinha ido de arrasto, ele vai desligando os sinais vitais, os aparelhos que estavam ajudando a manter os cientistas vivos. Ou seja, gente, uma carnificina. E aí o David, pra fora, tipo, ele falou, cara, abre essa porra dessa porta. Brincadeira, ele não falou assim, mas ele meio que pediu, né, pro computador abrir a nave, mas ele falou assim, David, creio que não posso fazer isso. E o David meio que caga pra essa informação, entra e começa a desligar o Wall. E o Wall começa a reiniciar o sistema, a cantar aquela música. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Daisy, do TikTok, que não é do TikTok, mas é a primeira música cantada por um computador em 1961, que é extremamente assustador e bizarro. Diga-me, por favor. Eu me caguei assistindo essa cena. O David vai desligando. E aí, depois que ele faz isso, eles já estavam meio próximos de Júpiter. E eles chegam em Júpiter. No caso, ele e os cadáveres. E aí começa uma puta de uma viagem interestelar. Assim, no LSD, no chá de cogumelo ali. É uma coisa bem psicodélica, entendeu? E o Kubrick não nos poupa em nada nessa viagem. É um convite, justamente, a gente viajar nessa odisseia. E aí ficam uns bons minutos. Esse teste de cores. O David chega, tipo, num quarto todo branco, ele se depara com suas versões mais velhas. Olha pro canto do quarto, tem outra versão dele mais velha. Outro tá quase desintegrando, até que a última versão dele em cima da cama que tá, tipo, virando pó já. Aí o monolito para bem na frente dele. Ele faz aquele quadro do Michelangelo, faz esse movimento e aí corta para um bebê gigante. O David se transformando num bebê gigante, retornando para a Terra. Seria reencarnação? Não sei. Mas é como se ele tivesse evoluído a tal ponto de virar um bebê?
E aí, o nosso querido Stanley Kubrick, ele não gostava muito de dar explicações para os filmes, porque ele gostava que a galera criasse realmente as suas percepções. Porém, numa entrevista em 1980, ele explicou o final do filme. Quando você simplesmente verbaliza suas ideias, a ideia é que ele fosse levado por entidades divinas, criaturas de energia e inteligência pura, sem aspecto ou forma. Eles o colocaram no que eu suponho que você possa descrever como um zoológico humano. Para estudá-lo, toda sua vida passa a partir daquele ponto. Ele é transformado em um tipo super ser e é enviado de volta à Terra. É o padrão de uma grande quantidade de mitologias, e é isso que nós estávamos tentando sugerir. As minhas percepções. Gente, assistindo ao filme, eu realmente fiquei muito hipnotizada, né, pelos efeitos. Eu acredito que não seja um filme que é fácil de se assistir, tipo, eu acho que você tem que estar muito na vibe e é realmente de se impressionar a técnica que foi gravada, mas o que me incomoda é a falta realmente de diálogos e cenas excessivamente longas. Eu gostei bastante desse filme, eu não vou mentir, eu gostei bastante. Tem pontos ali que eu fico, por que, caralho? Essa sensação que ele queria causar na gente e deu certo. Ele deixou tantas coisas subentendidas pro espectador, né, tirar suas conclusões, que eu não sei se você não tem esse repertório, tipo, cara, o que ele tava querendo dizer exatamente? Você não vai ter as respostas com o filme, você vai ter que se debruçar e pesquisar, e isso é bom. Não, monolito significa isso, o final do filme representa aquilo. Eu sei que hoje em dia os roteiros estão muito simplórios e a gente tem que valorizar os filmes que têm roteiros mais complexos, que te ponham pra pensar, que não te entreguem tudo de bandeja e sejam roteiros expositivos. Entretanto, eu acredito também que o fato de eu ter que tirar tudo do meu pra entender é complicado se você não tem esse embasamento. Eu não tinha. Eu tive que ir atrás, pesquisar, e aí eu comecei a me interessar muito mais pelas nuances do filme. Então a minha nota é 4 estrelas. A Terra tava passando por questões, né? Questões de epidemia, superpopulação, fome, etc. E aí eu acredito que o monolito de Júpiter, quando o David chega e aí ele vai lá, passa por aquele processo e vira um bebê, é como se ele fosse um enviado. Faz sentido pra vocês? Um enviado, um messias, alguma coisa pra salvar a humanidade daquelas circunstâncias. Não sei se faz sentido. 2001 é uma obra que merece ser lembrada e assistida. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. Vou falar muito mais sobre cinema. E é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!